Olá, estamos começando mais um Empoderação. Por quê? Porque quando vozes pretas ecoam, caminhos se abrem. E eu vou te explicar mais sobre isso, tá? E hoje vamos falar sobre a imagem, sobre autoestima, sobre beleza preta. Ser negra é ser bela por essência e não por permissão. Hoje, aqui no Empoderação, nós vamos falar sobre como a nossa autoimagem ela é construída, desconstruída e afirmada em um mundo que ainda insiste em apagá-la. O Empoderação de hoje é sobre isso, sobre beleza preta, como autoestima e afirmação. Para mim, esse tema extremamente importante, ele é muito mais do que uma conversa, porque ele é sobre memórias, é sobre cura, é sobre a força de se olhar no espelho, se reconhecer e ser muito feliz com o que você está vendo ali nesse processo. Por isso que esse episódio ele é tão importante. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. E por isso que eu tenho aqui duas convidadas hoje extremamente belas, lindas, maravilhosas e que vão conversar com a gente, além da construção da autoestima, de como que elas contribuem para a autoestima, para a valorização e reconhecimento de outras mulheres. Tenho Sinária Rúbia, ela é educadora, escritora, contadora de histórias, doutoranda em bens culturais e projetos sociais da FGV. Gente, o currículo é extenso, tá? Olha que eu dei uma reduzida. Diretora também, diretora-presidente do MUCAB, que é o Museu da História e a Cultura Afro-Brasileira. Seja muito bem-vinda, Sinária. Obrigada. Prazer recebê-la aqui. Prazer é meu para essa nossa conversa aqui. Muito obrigada. Tem também Edmara Selle, uma mulher potente de Bangu, na Zona Oeste, empreendedora sociocultural e fundadora do programa Damas, que é um projeto que impulsiona o empreendedorismo feminino nas favelas e periferias aqui do Rio de Janeiro. E também tem gestão pública na FGV. É uma grande alegria recebê-la, Edmara. Honra minha estar aqui e poder dividir esse espaço com mulheres tão maravilhosas. Obrigada, muito obrigada. Eu fiz uma apresentação oficial, formal, né? Porque o protocolo pede. Porém, eu quero saber de vocês, né? Eu quero escutar a história viva de vocês. Quem é Sinara? Nossa, quem é Sinara? Quanta coisa, né? Eu acho que eu posso começar dizendo que eu sou Sinara, a mãe da Sara, que é filha de Tânia, que é filha de Antônia, que é filha de Francilina e que é filha de Rufina, né? Então, evocando a minha linhagem materna, que vem desde a minha tataravó, uma mulher negra, e que passa pela minha bisavó, que se fortalece e ecoa na minha avó Antônia, que se solidifica na minha mãe Tânia, que está em mim e que ecoa como esperança de futuro na minha filha, né? Então, acho que, primeiro, eu sou isso, né? Integrante de uma família ancestral de mulheres pretas, belas e resilientes, né? Por conta da nossa marca histórica. E sou uma educadora de formação, sou escritora, sou contadora de histórias por herança ancestral da minha família, né? Principalmente do núcleo matrilinear. E tenho sido, nos últimos anos, uma gestora pública, mas já uma trajetória de mais de 20 anos trabalhando aí nas periferias, favelas, pensando, né, nas questões raciais, nas questões das mulheres e no desenvolvimento e potencialização das classes e pessoas pretas e periféricas, né, na cidade do Rio de Janeiro. Quanta potência! Ela para até para refletir, assim, para poder escolher de tudo. Pra fazer. E que ela vai trazer um resumo aqui, Para né? início de conversa, Para início de conversa, para início de conversa. Edmara Selle, para início de conversa. Para início de conversa é coisa beça, né? Essa mulher é coisa beça. E quem é Edmara? Quem é Edmara Selle? Edmara Selle é, antes de tudo, uma inquieta. Sou inquieta desde o ventre. A minha mãe sempre comentou sobre isso, né? Do quanto a barriga dela se mexia. Parecia que eu ia sair a qualquer momento. E vivo assim até hoje. Essa inquietação sempre me inquietou
a vulnerabilidade que o nosso povo traz, né? Que foi imposta ao nosso povo, na verdade. Uhum. Hoje trabalho com mulheres extraordinárias dentro do empreendedorismo e vejo tantas potências que não se auto-reconhecem, não se veem nesse lugar. Então, a Edmar é quase um mosaico dessas mulheres. Essas mulheres se reconhecem em mim e eu o tempo todo me reconheço nelas. Então, é uma troca que já tem aí mais de 10 anos que eu venho trabalhando com empreendedorismo e me coloco como porta-voz dessas mulheres e também como corpo político. Eu disputo esse espaço político para que sejam geradas políticas públicas para essas mulheres, para esse grupo. E quando a gente fala de mulheres, a gente fala de família, né? Dificilmente as mulheres buscam algo somente para elas, dificilmente é unilateral. Tem sempre uma coletividade. Eu venho desse cerne, né? Uma família matriarcal, a minha mãe é uma mulher muito forte, vem de uma mãe também muito forte, nordestina. Então, é um pouquinho de cada coisa que mistura e chega aqui, nessa mulher, aos seus 45 anos, querendo revolucionar o tempo todo. E, através de projetos, a gente constrói, a gente também desconstrói o que pensam sobre a gente, esse lugar da subalternidade que nos colocam. O tempo todo a gente precisa lutar contra isso. Com muita beleza, né? Porque a gente vai falar de beleza hoje também. Exatamente. Então, com beleza e com muita potência, a gente vence esses leões aí que soltam na arena pra gente a cada dia. E eu sou muito orgulhosa da minha trajetória, muito orgulhosa de dividir espaços e muitos corres com mulheres como a Sinara. A gente já atravessou em alguns momentos juntas. Sim. Hoje estou gestora pública na Secretaria da Mulher Municipal. E isso também é algo a se valorizar, com a minha trajetória de periferia, de mulher de luta, chegar hoje na gestão pública e poder sentar à mesa e pensar algo para outras mulheres que não estão ainda nesse caminho, para mim é uma trajetória inicial similar, né? Satisfação muito, muito grande. Muito obrigada, estou muito feliz em recebê-las aqui. Hoje a gente está falando, né, sobre beleza preta. Agora, o que significa, né, ser bonita na nossa sociedade, Edmara? Olha eu, Edmara. Vou começar com a Sinara. Eu olhei para ela aqui, Sinara. Temos sons parecidos, tá bem parecido, né? né? Só para poder gerar aqui uma confusão Arara. aqui. Vamos lá. Sim. Bom, o que significa ser belo na nossa sociedade, né? Ainda impera um conceito hegemônico de beleza que não nos inclui, né? Por isso que afirmar a nossa beleza, né, nossa beleza enquanto mulheres negras é algo extremamente relevante e urgente, né? Não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples, pelo contrário, é luta cada vez que a gente se afirma enquanto bonita. Por conta do nosso histórico, né? Então, não dá para falar de beleza sem falar de construção histórica, sem falar do projeto de nação, projeto político, projeto de Brasil, sem falar em racismo, que pauta a nossa sociedade, né? Então, o nosso conceito de beleza, ele é atravessado pelas relações étnico-raciais, né? Pelas relações das pessoas. E faz parte da nossa luta, cunhada, assim, muito antes da gente, né, Edmara, uma luta histórica de reafirmar essa beleza, que quando a gente descobre ela, a gente entende que ela vai para além do que é externo, né? Vai para além do biofísico, né? É uma beleza que engloba todo um modo de ser, uma cosmovisão de mundo que vem de África e que vem de outros lugares do mundo, que compõem essa nossa visão e que, quando a gente considera isso, a gente consegue se olhar no espelho e falar de beleza, né? Então, ser belo é se reconhecer enquanto sujeitos belos dentro de uma estrutura que diz o que é belo e o que não é belo e que você não é belo, né? E que você não está inserido. Então, dentro dessa nossa perspectiva, posso dizer, decolonial, né, que é um termo que a gente está usando, dentro de uma perspectiva
antirracista, a gente compreende que nós somos belos, né? Que essa história que nos contaram, né? Esse direito da beleza e da integridade do belo, do ser, de estar integrado nesse conceito de beleza, é uma das primeiras coisas que nos tiram, que nos roubam. Quando a gente retoma esse conceito, a gente dá um salto de qualidade, sobretudo na nossa subjetividade, na nossa cognição. E isso é uma parte muito importante que integra o ser humano, que integra a nossa psique, que integra a nossa personalidade. Por isso que é muito importante. Porque quando a gente supera isso, supera essa violência racial de dizer que nós não somos belos, né? Ou que a gente é associado ao mal, que não ser belo é o mesmo, automaticamente, ao mesmo tempo, o que você substitui pela beleza. Você não é belo porque você é feio. Porque você é feio? Porque você é do mal. Então, quem está te falando isso é uma criança que cresceu ouvindo que era descendente de Caim, que era descendente de Cã. E em algum momento na minha vida eu precisei desconstruir isso, e isso mudou toda a minha vida. Eu trabalho com isso, eu trabalho com o conceito do belo, da autoestima para crianças negras, porque um dia eu descobri essa grande mentira histórica ocidental que me contaram. Então, é um assunto muito importante. Sem ele, não dá para iniciar projetos políticos, não dá para falar de política pública para uma pessoa que se acha o pior dos seres humanos, a pessoa mais feia, por uma pessoa que não consegue se olhar no espelho. Então, essa é a primeira política pública, né? Ou devemos entender que a primeira política pública é a compreensão de quem nós somos, e quem nós somos passa pelo ser belo também. Edmara, impactante o que ela trouxe pra gente, Com né? certeza. E eu percebi na fala dela que ela falou de descoberta, né? De se sentir, né? De se enxergar. É isso, a gente descobre também a nossa beleza ao longo da vida. Sim, eu vou por um caminho um pouco diferente. Por quê? Na minha casa, no meu clã ali, desde muito pequena, a gente vem recebendo informações da beleza. A minha mãe sempre colocou a gente nesse lugar. Que bom. Isso é muito importante, me coloca num lugar um pouco diferente da maior parte das mulheres negras, né? Porque a minha visão, ela já vem de antes. Eu não me descobri, eu sempre soube. Então, por isso eu sempre briguei muito. Porque quando eles vêm com essas mentiras, quando eles vêm com essas falácias, eu estou sempre pronta. Então, eu sempre briguei muito. Eu sou aquela que na escola eu levantava o dedinho para reclamar. Porque só estava falando do preto enquanto escravo. Qual foi a saída? Fundar um grêmio. Vamos fazer um grêmio, então. Vamos fundar um grêmio para poder pedir alguns minutos do tempo da aula de história para a gente poder falar sobre o que a gente sabe. Eu e mais uma outra menina preta. Ela foi falar sobre as experiências da família dela e eu fui falar sobre as experiências da minha família. Que Daí eram vem o samba. diferentes. Que eram diferentes, mas que queriam dizer a mesma coisa. Colocava o negro em outro lugar. Então, isso para mim foi um pouco menos essa descoberta e foi mais a afirmação. Sim. Eu sou uma mulher bonita, eu sou uma preta bonita, eu sou a pretinha bonita daqui e dane-se o resto, entende? Mas, por conviver com outras mulheres negras, com a trajetória que a Sinara traz aqui, dessa descoberta, eu sei muito bem esse lugar, qual é esse lugar. Porque se esse lugar não existisse, eu não teria que me afirmar o tempo todo, brigar o tempo todo para se autoafirmar. Isso não passa, isso é até hoje. Uhum. Isso e essa autoafirmação, ela também faz aí uma ação, né? Você citou o exemplo do Grêmio que você criou para poder se posicionar e exigir, não por você, porque você a sua autoestima e reconhecimento era para o outro. Exato, era e para isso o outro. vem até hoje. E é interessante também que vocês trouxeram, né, a questão da ancestralidade e principalmente ali o seio familiar, o impacto porque que isso nem tem. Nem bonita a gente é sozinha. A gente não é bonita sozinha. A gente aqui pode trazer uma referência de Oxum. Ela se olha no espelho. Existe um reflexo.
Quando eu me olho no espelho, ele está refletindo outras mulheres também. Então, até quando a gente se autoafirma enquanto mulheres negras, mulheres bonitas, a gente não está falando só da gente. A gente está falando dessa ancestralidade e das que virão depois. A minha filha talvez não precise, espero eu, tanto se autoafirmar quanto eu precisei. Porque ela já sabe desde pequena que ela é uma menina bonita e ela vai encontrar uma sociedade um pouco melhor moldada do que eu e Sinara encontramos. Exatamente. Justamente Sim. por conta do papel que vocês desempenham em outras mulheres tão relevantes nesse cenário, né? Que ali... E até mesmo aquela mãe que tá ali é só dona de casa, né? Dona de casa é ser muita coisa, trabalhar muito. Mas que tá ali só dentro da sua casa, com a sua família. Mas já tem esse olhar de cuidado, de atenção, Sim. de criar ali desde sempre a autoestima dos seus filhos, da sua filha em especial. Porque a gente aqui fala muito pra mulher, mas é de preto de um modo geral, é do ser humano, né? Então, eu queria entender agora, Sinara, queria que você me dissesse em que momento em que você se reconheceu como bela. Você começou a sinalizar isso, mas quando foi que teve aquele estalo que você falou, não, eu sou maravilhosa, eu sou linda, Sim. sou potente? É muito interessante, né? Assim, eu queria primeiro começar trazendo um aspecto aqui da fala da Edmara, que a gente vê que, embora a gente tenha histórias distintas, né, de contato com o belo em momentos diferentes na vida, né, a luta ela é presente nos dois âmbitos, porque como a questão racial ela é muito ampla, não basta você saber, você ainda tem que lutar para se afirmar, né? E essa luta por afirmação ela é muito importante também, porque ela acaba trazendo um impacto para mais pessoas, né? Que é a nossa característica de coletividade, que é um valor ancestral civilizatório. E eu posso dizer, né, que é assim, a gente ouve isso de vários setores, né? E aí, eu sou a mais velha de 3 irmãs, então, desde muito cedo, eu precisei assumir essa criação das minhas irmãs para pai e mãe trabalhar, né? Quando eu falo desde muito cedo, eu posso dizer ainda na infância ali, né? De 8 para 9 anos, eu, como mais velha, tinha uma irmã de 4 e uma de 2 para ficar aí com esse tempo. E pai e mãe trabalhando muito. E a gente ali na vida, vivendo com carinho e afeto da família, com uma afirmação totalmente positiva dentro de casa, mas no mundo, na vida, já indo para a escola, convivendo com as crianças, vivendo dentro de um setor religioso também que intensificou isso no meu caso, né? Mas, na verdade, não é uma coisa tão particular, porque dentro dos meus estudos, da minha pesquisa, eu vejo isso, que muitas meninas ainda hoje, muitas já vivem a realidade que a Edmara retratou aqui, que ela viveu, que a filha dela vive e que a minha filha tem uma filha de 25 anos. Então, eu posso dizer que o momento da minha maternidade foi um momento muito importante para mim. Então, quando eu vou para a universidade, que eu me torno mãe, que eu gero e coloco no mundo uma menina negra retinta, que eu olho para aquela menina e que eu vejo a beleza dela, eu consigo me enxergar. Então, a maternidade foi algo que transformou muito a minha vida, porque eu já sabendo, né, da mazela racial e daquelas coisas que eu já estava entendendo politicamente o que era ser uma mulher negra no Brasil, a maternidade na busca para autoafirmar minha filha enquanto bela, eu precisei fazer um movimento de me afirmar primeiro nesse lugar, porque era espelho dela. Então, foi um momento paralelo, né? Me formando enquanto educadora, que começou a trabalhar esse tema. Na universidade eu já trabalhei, a minha vida é toda pautada nisso, de trabalhar com autoestima de crianças negras, a partir das representações, começando pela literatura, pelo cinema, pela narrativa. Comecei isso provocada pela minha filha. Então, eu já sabia que a minha filha tinha que se entender enquanto bela. E já sabia que eu tinha que ser bela, me entender enquanto bela para ela entender. E que eu tinha que trazer personagens
representações, exemplos para ela. Então, eu comecei a buscar na literatura, porque estava na faculdade de literatura, de letras, fui buscar. E quando eu olho para a literatura infantil, que eu vou buscar esses modelos, aí cai a ficha. Lógico que não tem. Eu não tive, minhas primas não tiveram, minhas amigas pretas da infância não tiveram, e ainda não tem. No tempo da minha filha, cadê esses livros? Então, comecei a trabalhar com isso e buscar a representação de beleza, né? De valorização da estética negra, de produzir uma literatura longe de estigmas e de estereótipos. E todo esse processo de busca para ela, ao mesmo tempo, era a busca para mim. Então, eu me reconheço no belo junto com a minha filha criança. Então, existia uma criança que, a partir de 3 anos, começou a ser trabalhada na sua autoestima para a beleza, junto comigo. Então, é um processo muito intenso, assim, a minha vida. E de me entender naquilo. Então, aquilo que eu entendia que era uma cura que eu ia dar para minha filha, na verdade, eu estava dando para mim. Né? E até hoje eu vivo essa experiência quando eu trabalho isso com educadores diversos, para poder levar isso, né, esses processos educativos de autoimagem positiva para dentro de sala de aula. E ali, de novo, eu falando, vou formar esses professores para levar para a criança. E aí, quando eu paro para analisar e para olhar, não, na verdade, esses professores não tiveram isso. Então, é para eles primeiro, para depois ser. Então, você se transforma para transformar o outro. Não existe nenhum processo de transformação que você vai protagonizar que você não tenha sido transformado. Então, o belo na minha vida vem a partir dessa busca de mostrar o belo para minha filha, para outras crianças, para outras pessoas. Foi um processo de descoberta com entrega imediata, né? Então, a minha trajetória vem nesse sentido. Vem nesse sentido. Edmara, a gente falou que ela falou de maternidade, me deu aqui também um estalo, porque é isso, a maternidade também ela me moldou, porque quando a minha filha nasceu, eu até estava conversando com vocês antes que eu não tinha nem planejamento de ter filhos, enfim, e aí depois eu mudei de ideia e minha filha é o amor da minha vida, mas quando ela chega e que eu vejo aquele ser humaninho lindo, embora não seja pretinha retinta, ela é parda, né, igual ao pai e eu, mas que eu olho e falo, gente, eu tenho que buscar fazer o mundo melhor para essa pessoa maravilhosa. E também fazer, né, ajudar a torná-lo uma pessoa maravilhosa para o mundo também. E aí, a maternidade, ela é um potencial transformador. Você que trabalha com as mulheres, né, trabalha com o empreendedorismo, como isso impacta a maternidade, o trabalhar, o cuidar? Como é essa costura? A maioria das mulheres que eu trabalho são mães. Então, por eu ser mãe, me coloco muito nesse lugar de buscar formas, ferramentas, maneiras delas continuarem trabalhando, mas também de darem atenção às suas famílias. Esse processo é muito difícil. A vida da gente é sempre muito corrida, mas a gente tem cases de sucesso muito interessantes. Acho que o principal deles sou eu, porque eu consigo cuidar de tantas outras pessoas e também dar atenção para minha filha, que é quem hoje, ouvindo agora a Sinara falando desse processo de construção, do quanto é importante essa troca, né? A gente vai crescendo enquanto o filho cresce junto também. Eu e a Maria Luísa, minha filha tem 14 anos, é exatamente isso. Muito do que eu sou hoje é porque eu exijo uma sociedade melhor para minha filha. Eu não quero que a minha filha tenha a mesma trajetória que eu, de ter que brigar tanto para estar nos lugares. Eu quero que as coisas sejam mais fáceis para ela e para a geração dela. Mas a maternidade é quem traz esse olhar para você, essa responsabilidade, muitas vezes até exagerada, que a gente se auto-cobra, né? Muito. Mas tenho certeza que se não fosse a maternidade, a minha cabeça, por mais que eu estivesse nesse lugar da luta coletiva, eu ia ter um olhar bem menos profundo do que a gente acaba tendo. É uma exigência que a gente coloca, né, sobre nós mesmas, de entender a outra mulher que também é mãe, porque a gente é mãe também, sabe das dores e das delícias e tudo que ela também passa.
O projeto Damas, ele contribui para esse reconhecimento, essa valorização da autoestima e descoberta para as mulheres que, no caso, não tiveram a mesma sorte que você, né, de ter esse empoderamento desde pequenininha em casa? Sim, o Damas é algo muito especial. O Damas, ele nasce enlutado, né? Primeiro pela morte de uma menina muito importante na vida de uma outra parceira minha, que é a Mônica Xavier, que a gente constrói junto, a gente funda juntas o Damas, e ela enlutada pela morte dessa amiga que veio, né, por vias de feminicídio, infelizmente, e eu numa luta de já estar recebendo isso durante a pandemia, recebendo relatos de mulheres que eu sempre vi num lugar muito empoderadas, né, muito ali à frente do seu tempo, me relatando violências que estavam sofrendo por estar em casa. A gente estava em lockdown na época, né? Ninguém podia sair, então elas estavam ali com seus companheiros que se tornaram algozes. Então foi uma chuva de informações junto com essa dor. Eu trabalho com empreendedorismo, a Mônica trabalha com cultura. Como é que a gente une isso para poder atender essas mulheres? Qual a necessidade dessas mulheres hoje? Elas precisam de acolhimento. A gente precisa deixar de vê-las como máquinas, né? Estão ali empreendendo, estão ali fazendo, produzindo, mas também estão sofrendo violência doméstica. E a gente conseguiu aí juntar essas mulheres numa live quase que clandestina para poder... Porque os maridos não podiam... Não podiam ouvir. Podiam saber, obviamente. Exatamente. A gente fez em horário e de forma que... Aí que chegou, né, o Meet na nossa vida, o Zoom, na verdade, na nossa vida, porque eu nem sabia mexer no Zoom, e me disseram, dá para fazer pelo Zoom, né, e reúne todas elas. Eram 70 mulheres na época, enfim. E essas mulheres sentiram segurança em relatarem para a gente o que estava acontecendo, e a gente começou a movimentar, buscar informação, buscar formas de acolhimento, assistência jurídica, assistência psicológica, foi o primeiro passo. E quando a pandemia passa, a gente deixa de ser esse movimento, se torna um projeto. Inclusive, recebemos uma moção, porque, né, tivemos ali uma representante, uma parlamentar, que entendeu a importância daquilo que a gente estava fazendo. E hoje nós somos um programa, porque a gente tem dado continuidade aí, já há 3 anos e meio, dado continuidade a essa assistência a essas mulheres. Mas não é só... o combate à violência que essas mulheres sofrem. É colocar essa mulher no lugar de você não precisa passar por isso, porque você precisa ter a sua independência financeira. E de que forma que essa independência financeira vem? Também não é fácil. Essas mulheres precisam se reconhecer nesse lugar. Então, você precisa levar essas mulheres a ter essa abertura de visão. Isso também não é fácil. A gente só consegue fazer de forma coletiva. Então, o Damas, ele é esse grande coletivo, se transforma num programa para alcançar essas mulheres. E hoje, a gente já está aí na produção do nosso 5º circuito. Esses circuitos são encontros que a gente faz com essas mulheres, fazem imersão com essas mulheres, trazendo metodologias para que elas desenvolvam seus negócios. E o nosso próximo, no mês das mães, em maio, será voltado para as mães atípicas. Porque precisamos também fazer uma pesquisa dentro do nosso grupo, porque temos muitas mães atípicas e não sabíamos. Como agora o assunto está sendo muito divulgado, mais debatido, difundido, tem mais visibilidade. Exatamente, elas estão tendo coragem de dizer para a gente, olha, eu sou mãe atípica, e aí, como é que a gente empreende dessa forma? Porque o meu empreendimento é diferente, a minha forma de empreender vai ser diferente das outras mulheres. Eu conversei recentemente com a Bárbara Parente, que também é da Prefeitura do Rio, ela deu um depoimento para a gente, e me chamou muito a atenção o que ela falou sobre a questão de ser mãe atípica, né? Porque ela é uma ativista, né, dessa pauta, porque é o cansaço da mãe atípica. Porque, assim, ser mãe de uma criança atípica já é complicado, já é complexo, já é desgastante. Quando a criança é atípica, exige muito mais. Então, ela tem que se entregar mais. Ela falou, Gabriela, às vezes eu não tenho tempo nem para tomar um banho. Não é tão simples, porque se eu sair e deixar o meu filho sozinho, assim, palavras dela, deixar meu filho sozinho, ele pode se machucar, ele pode se agredir. Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar. E aí ela citou a questão do parceiro.
Porque em muitos casos, os homens, quando descobre que é uma criança atípica, vai embora, separa. Né? É isso. Some da vida da mulher. Sim. E como uma mulher como essa, numa situação, você citou a violência doméstica, tem a questão das mães atípicas, qual o papel, principalmente para você, Sinara, qual o papel do belo, da mulher se olhar e se reconhecer como uma mulher bonita, uma mulher potente, uma mulher que tem capacidade de seguir sozinha ou num coletivo, como Damas, como vários outros relevantes que a gente tem também. Como que essa mulher pode fazer isso? Como a beleza impacta? Sim, é o papel da autoestima, né? A autoestima é algo muito poderoso. A gente, às vezes, tem pouca compreensão disso, né? Porque durante muito tempo, principalmente a gente de classes populares, eu pelo menos, né, acabei tendo durante uma parte da minha vida um tipo de educação que a gente vai nomear de uma educação cristã. Quero ressaltar que não é nada contra Cristo, né? Uhum. Cristo é incrível, fantástico. Jesus Cristo não era cristão, né? O cristianismo não tem nada a ver com Cristo, mas a gente vem de um lugar em que, às vezes, o belo, o direito à beleza é colocado muito no lugar de futilidade, né? Então, a gente, às vezes, despreza isso, acha que é algo fútil, né? Você trabalhar com a estética, com a beleza, mas não é. O poder da autoestima, né? O papel do belo é que ele estimula e eleva a autoestima. Uma mulher com a autoestima fortalecida, principalmente numa sociedade como a nossa, né, que é um cenário, um campo, né, de muita violência, de violência simbólica, de microviolências cotidianas, que passa por isso, que atravessa a nossa subjetividade. O belo atua na sua subjetividade. Automaticamente, ele atua na sua cognição. Então, quando você se entende, né, como um sujeito portador do belo, de beleza, com isso vem outros valores importantes, né? Você se enxerga como belo e não é só o belo, a estética em si, né? É um fortalecimento, é um cuidado, é um carinho na sua alma. E é isso que como a gente é muito maltratado, se achar belo, você se cuida. Então, quando eu tenho que preparar o meu cabelo, fazer uma massagem, existe algo muito importante atrás disso, que é o autocuidado, né? E que esse autocuidado, ele vai se expandir para todo o seu ser. Então, quando você sabe que você tem que ter automaticamente você vai ter que tirar um tempo para você. Uhum. Quando você tem que tirar um tempo para você, você vai reorganizar esse tempo. E você vai ter esse tempo para você. E isso tudo é muito poderoso porque trabalha com você se colocando no centro. Então, é um amor, é o auto-amor, o poder do amor. Olha o tema do amor chegando, né? A gente estava aqui começando falando do poder do amor, que a gente não conhece, na verdade, né? Que quando a gente começa a entender sobre o amor, a gente vai questionar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o amor. Então, o belo, ele trabalha na sua autoestima através do fortalecimento das suas identidades e ele traz em você a possibilidade do auto-amor. E pensando o amor como uma coisa maior, o amor-ação, né? Como diz a Bell Hooks, que a gente falou aqui, que o amor é o que o amor faz. Então, é você fazendo algo para você, para tratar e potencializar e dar sustentabilidade a esse belo. Isso você se transforma e aí você se prepara. Porque aí, se você se ama, você ama o outro. Exatamente. E você consegue organizar a vida e você vai conseguir transmitir. Uma mãe... a gente está falando de maternidade, né? Não é só um papel para a mãe, senão fica muita carga em cima só da gente para poder fazer coisas. Mas uma mãe que se ama, ela vai ter condições de dar um amor para o seu filho. Mas como fazer isso no dia a dia? Como começar para essa mulher que está ouvindo a gente, que já entendeu a essência, que quer se sentir bela, quer se olhar no espelho, se ver linda, maravilhosa, capaz... Por onde ela começa? Olha, eu poderia te dar aqui uma lista de regras que tem a ver com a minha experiência pessoal, mas eu vou responder isso assim. Como que você começa? Eu acho que é primeiro uma mudança de paradigma mental, porque ele vai interferir no seu comportamento. E a partir daí você
entende o que você tem que fazer. Então, como que se começa? Pela busca do autoconhecimento. Então, quando você faz essa imersão para o seu interior, você começa a fazer isso. Eu, por exemplo, tenho a minha prática pessoal. Eu tenho uma carga horária muito puxada, eu sou gestora pública, eu estou no doutorado, eu trabalho com formação de professores, eu tenho uma agenda política, né? A gente tem uma agenda política muito puxada. O que eu descobri? Que eu tenho que ter meu tempo. Então, eu descobri que quando eu acordo às 5h30 e quando eu tiro um tempo para pensar em mim, para cuidar do meu cabelo, para fazer uma massagem, para correr, para caminhar, né? Eu tenho 1h30 de corrida que eu faço de manhã, então eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu cabelo, eu cuido da minha pele, eu trabalho, né, nessa potencialização do belo a partir de novos paradigmas que, com o meu autoconhecimento, eu descobri na minha ancestralidade, na minha estética de mulher negra, que são muitas as possibilidades. Isso já muda a minha interação, o meu comportamento com o mundo. Eu chego 9h da manhã no meu trabalho, 10h, feliz, bonita, sadia. Eu tenho uma equipe de mais de 20 pessoas para dirigir. E isso vai acontecer de maneira plena, porque eu estou linda, porque eu estou feliz, porque eu estou contente comigo e eu consigo irradiar isso para os outros. Então, como que eu descobri que comigo funciona dessa forma? Porque eu fiz uma imersão no meu autoconhecimento. Então, é conhecer-te a ti mesmo, né? Autoconhecimento. E isso começa com você entender que você tem que tirar um tempo para isso. E aí, são várias camadas. regras, são várias camadas, né? São várias possibilidades, né? Primeiro é você entender, e eu acredito que a gente vai arrumar. Porque eu sei dizer, a mulher que não se autoconhece, ela sabe dizer para a outra como a outra tem que fazer. Ela sabe da opinião como a vida da outra pode melhorar. A gente sabe, mas geralmente quando você para você pensar em você, vem uma dificuldade. Mas se você vem. Porque está dentro da gente a resposta. E ela é muito individual, ela é muito peculiar. Porque as belezas são múltiplas, né? Você primeiro pode fugir do padrão estético de beleza imposto socialmente. Então, se você foge dele, você vai encontrar o que é o belo em você. E quando você encontra o que é o belo em você, você irradia ele, você potencializa ele. E aí todo mundo vê, todo mundo entende. Apesar de ter os padrões, a gente entende. A gente, enquanto essência humana, quando a gente está nesse lugar, a gente entende, a gente consegue ver a beleza em outras coisas, quando ela reluz. Então, o belo numa mulher que está com a autoestima elevada, ela reluz. É quase que uma força magnética, cósmica. São coisas que a gente acaba não entendendo. Né? É interessante essa sua colocação, porque a Edmara chegou aqui e mandou uma mensagem para mim falando: cheguei, já tomei conta do espaço. E realmente estava ambientada. É isso, Edmara? Exatamente isso. Concordando com tudo que a Sinara traz aqui pra gente, esse conhecimento que ela traz, e colocando assim de uma maneira muito objetiva para essa mulher que está assistindo agora. Se você não se sentir bem, você não vai fazer bem. Independente do lugar onde você esteja, da forma que você trabalhe ou não, você precisa estar bem para poder fazer o bem para outra pessoa. A maior parte das mulheres que a gente tem contato, que a gente tem vivência, elas vivem num lugar sempre se dedicando a outra pessoa, à sua família, ao seu trabalho. Se ela não estiver bem, como é que as outras coisas vão funcionar? Sim. Então, a virada de chave principal é essa. Mulher, tu tem que estar bem para você poder fazer o bem, para você poder cuidar bem, trabalhar bem de outra pessoa. De que forma que você pode estar bem? E é muito Sinara difícil, apresentou né? aqui, cuidar da saúde, se autoconhecer, cuidar da força mental que a gente tem. Quando Que a gente vai ter controla isso resistência, aqui, né? tem muita, o tempo todo. O tempo briga com a gente o tempo todo. Porque o primeiro fator limitador que elas colocam eu não tenho tempo.
tem que ter tempo para cuidar da saúde. E o tempo é a gente que organiza, né? Geralmente, essa mulher que fala que não tem tempo, ela organizou o tempo da família. Geralmente em prol do outro. Quando ela começa a tirar tempo para ela, a família resiste. Essa que é a grande verdade que às vezes a gente não consegue falar, né? Os nossos companheiros, os nossos filhos eles vão ter um estranhamento. Mas quando você tem certeza daquilo, né? Vai te dar trabalho e você vai ter que insistir, que depois as coisas se ajustam. Mas é isso, a gente está sempre nesse lugar de servir e quando você vai se servir, não posso enganar ninguém. Não é fácil, tem resistência. Sim. E às vezes a resistência é dentro da própria casa, né? Mas se você Geralmente mudar é a ali... partir da casa, É a partir da né? casa. É a partir da casa. Mas se você mudar ali, acontece um efeito dominó. É muito magnético. Eu acho que a gente tem que estudar muito sobre magnetismo, sobre irradiar, né? A sua energia. Sim, a gente reflete o tempo todo. Bom, nós falamos do Projeto Damas, né, uma das principais referências aqui, iniciativas da Edmara. A Sinara, como já sinalizou também, é gestora pública do MUCAB, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, que foi reaberto no ano passado, né, ao público. Sinara, eu queria que você dissesse para a gente esse papel fundamental da cultura, do resgate, da preservação e também da ancestralidade, resgate da história. Como que tudo isso, num pacote, contribui para a autoestima, para o reconhecimento da mulher preta, para esse fortalecimento? Muito bom, né? E aí a gente já pode começar a falar de trabalhar essa dimensão do belo, né? A partir das políticas públicas. Porque quando a gente fala de um museu municipal como o MUCAB, né? Que é isso, o MUCAB é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, um museu municipal da Secretaria Municipal de Cultura, que está dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. E a história daquele espaço? Eu não vou dizer que eu sou suspeita para falar, porque eu afirmo, né? É um espaço incrível, porque ali você vai começar a ter outras referências de belo, tá? Continuando aí no Papo do Belo. E é um lugar que garante para você o direito da sua história, da sua memória, do orgulho, das identidades, a partir do protagonismo. Qual é a história que é contada lá no MUCAB? É a história negra no Brasil, não a partir do navio negreiro, né? Disso que é o feio, né? É a parte feia da história do Brasil, que se tenta apagar, que se tenta esconder, porque é de fato uma vergonha, né? Entretanto, é a nossa história. Então, o MUCAB, ele é um lugar que ele começa a contar a história não do navio negreiro, porque a nossa história negra começa em África, no continente africano, que é um lugar grande, diverso, de história, de memória, de diversidade, de muitos povos, né? Nós somos herdeiros, descendentes, a gente fala isso, né? Não de pessoas escravas, somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. E essas pessoas, elas não surgiram no navio negreiro, elas são retiradas de um continente que tinha a sua cosmovisão, a sua organização social, tinha a sua noção de belo, seu papel social e político. E essas pessoas vêm para cá. E para se justificar essa violência, você cria os discursos pseudo-justificativos. E um dos principais discursos é isso: você não é belo, você é feio. Esse museu, ele reconta essa história, que não é contada na história oficial, propositalmente não é contada. Então, esse museu é o contato com essa história, com essa memória. Ali você entende da onde você veio, das suas origens, que você vem de um continente cheio de filosofia, cheio de saberes, de cosmovisão, que tinham reis, rainhas, mas que tinham muitos trabalhadores, que tinha ciência, que tinha tecnologia. E você consegue rever a sua história a partir da perspectiva do protagonismo. Então, você vai imputando em você um orgulho, você vai compreendendo as suas identidades. O impacto com o museu,
as turmas, né? A gente recebe muita gente de fora, recebe muita escola, muita criança, muito jovem e pessoas múltiplas. O impacto nesse museu é entrar em contato com essa história, é entrar em contato com essa cultura. Então, é um ambiente extremamente potente para isso, para te legar, te transmitir essa memória da história e da cultura afro-brasileira, de te conectar com esses saberes, de te ensinar. É um lugar de letramento racial crítico, como diz a Aparecida Ferreira, e é um lugar de contato com o que há de mais belo na cultura brasileira, que é a sua matriz africana, a sua matriz afro-brasileira e indígena. Então, a gente pode ampliar o conceito de belo para o que essas culturas fazem, porque elas são o arcabouço cultural do Brasil, né? É muito estranho porque a gente fala cultura brasileira e cultura afro-brasileira, como se pudesse existir uma cultura brasileira sem o afro. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um aspecto cultural do Brasil que não tenha uma matriz afro-indígena. Mas tudo bem, vamos reafirmar o afro porque é político, mas é só para a gente refletir. E isso é o belo, a gente encontra o belo na estética negra a partir da arte, porque o que tem nesse museu? Arte negra. Ele tem patrimônio material e imaterial. E a arte, ela trabalha com o quê? Com o belo. Então, quando você se vê a partir da arte, a partir desse patrimônio cultural, que é material e que é imaterial, você se enxerga, você entra em contato. E quando o outro também, que não é negro, que entra em contato, ele amplia os horizontes dele e ele aprende a valorizar essa diversidade, essa negritude. E aí vem, ó, de novo, o amor à negritude, que é o que Bell Hooks fala com a gente, que o único elemento de superação da supremacia branca é o amor à negritude. E o Mucabe é o espaço de amor à negritude. O Mucabe pode ser um ponto de partida para esse autoconhecimento dessa mulher, para ela se buscar como bela, se identificar. Pode. Quem quiser ir ao Mucabe? De terça a domingo, de 10 às 5, são as nossas visitações e exposições. Mas eu sugiro entrar nas redes sociais do Mucabe, porque a gente tem uma programação intensa. É maravilhoso. Então, é muito encontro, é muita cultura negra, é muita formação, é muita palestra, é muito debate. Então, o Mucabe, ele é muito vivo. Então, ir ao museu, entrar em contato com esse conhecimento, ele é este lugar, tem sido cumprido esse papel na cidade do Rio de Janeiro. E o Projeto Damas, como as pessoas podem conhecer? Através das redes sociais. A gente tem um perfil no Instagram, damas.empreendedorismo, e também acompanhar que a gente está numa campanha esse mês para poder conseguir fundos para realizar o encontro, 5º circuito, para mães atípicas. Empreendedorismo. Vamos trazer uma galera de fora, lá de Campina Grande, para ensinar uma técnica para elas, bastante interessante aqui em 2 dias. Vai ser para as mulheres da Zona Oeste, mas está aberto a todo o Rio de Janeiro. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela luta. Muito obrigada. A gente chegou ao final. Eu falei que era meia hora, a gente já está aqui há 1 hora falando. E eu não cheguei na metade das perguntas, porque foram surgindo outras coisas. Foi incrível. Muito, muito obrigada. Obrigada, Sinara. Nada. Foi uma honra também poder dialogar com vocês sobre essas coisas nossas, né, que integra a nossa humanidade. Parabéns pelo trabalho, pelo programa, pelo diálogo, pela empoderação. Cada um contribui, é isso que eu vejo, cada um contribui como é possível, como dá, mas pensando no coletivo. Essa é a nossa proposta. Axé. Obrigada, Edmara. Exatamente. Eu honradíssima de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e vamos que vamos, porque tudo é só começo. É só começo, só começo. Estou encerrando, muito obrigada. E se essa conversa, se ela te tocou de alguma maneira, é porque ela te incomodou. E se te incomodou, faz o quê? Compartilha com alguém que precisa ouvir, precisa entender. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Tenho certeza que elas não vão se furtar de responder, de esclarecer. Temos outras pessoas também tão letradas racialmente, potentes como elas, para poder ajudar as mulheres a se descobrirem,
a encontrarem a sua beleza, tá? Então, ó, curte aí o nosso programa, compartilha, deixe seus comentários, vai ser muito, muito importante pra gente. E eu quero finalizar com o seguinte, assim, de tudo que eu extraí daqui, é que as nossas belezas, elas não cabem em padrões, não tem como. Elas cabem em histórias e cada uma tem a sua história. Exatamente. Espero vocês no próximo. Beijo!